Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? É a reclamação que alguns discípulos fazem a Jesus acerca de suas palavras, acerca de seus ensinamentos. Estamos aqui, irmãos e irmãs, na leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. É aqui neste capítulo que Jesus vai dizer: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer a carne do Filho do Homem não terá parte comigo. E aqui eles então, diante deste anúncio que faz Jesus, deste ensinamento de Jesus, eles trazem então para Jesus esta reclamação. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Irmãos e irmãs, meditemos então nesta reclamação que alguns discípulos fazem, e inclusive o próprio evangelista esclarece para nós que Jesus sabia quem haveria de entregá-lo e quem eram os que não tinham fé. Liguemos e façamos esta ligação. Quem não tem fé, vê a palavra de Jesus como dura e termina por abandonar Jesus. Pois é aquilo que nos diz o evangelista na sequência do evangelho. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, voltemos para a reclamação que eles fazem. Esta palavra é dura. Era dura e continuará sendo dura. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, tem palavras duras também, e sobretudo para aqueles que o acompanham, para aqueles que desejam segui-lo, porque ele, Jesus, exige conversão. Ele chama a cada um para conviver com ele. Ele não aponta logo de início o pecado, nem condena nenhum pecador, mas ele convida a todos à conversão. Ele chama a todos à mudança de vida. Ele chama a todos a aceitar o seu evangelho, aquilo que ele tem para ensinar. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Jesus era dura. A palavra de Jesus é dura. A palavra de Jesus continuará sendo dura para aqueles que não têm fé, para aqueles que não acreditam em Jesus, para aqueles que não o veem como o Filho de Deus, o enviado para salvar a humanidade. Deixa no 1, vice? Bota no 1, no mais baixo, isso. Vou dizer aqui porque senão o vento fica atrapalhando. Então assim, Jesus tem palavras que são para a salvação. Ele vai dizer: as palavras que vos digo são espírito e vida, mas nem sempre são agradáveis. Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus nem sempre vai agradar, e não é para agradar sempre também não. Quando a palavra de Jesus sempre agrada, tenhamos o cuidado que talvez esta palavra não seja a de Jesus. Porque a palavra de Jesus, ela vem para incomodar. A palavra de Jesus, ela vem para provocar. Lembremos o que nós falávamos quinta-feira na adoração, ou quando Jesus fazia, ou lembrava, contava aliás a parábola daquele patrão que chamou os empregados em diversas horas do dia. A palavra de Jesus incomoda, a palavra de Jesus provoca, nem sempre a palavra de Jesus agrada.
E como discípulos de Jesus, devemos ter sempre consciência disto. Em algum momento, a palavra de Jesus vai me provocar. Em algum momento, a palavra de Jesus vai me incomodar. Em algum momento, a palavra de Jesus vai me agradar. Em algum momento, a palavra de Jesus vai me confortar. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus proclama: as palavras que vos falei são espírito e vida. São as palavras necessárias para a nossa salvação. Não são palavras que vêm para nos agradar. Jesus não veio para agradar, Ele veio para salvar. E nesta sua missão de salvar, muitas vezes a sua palavra vai desagradar, sobretudo para aqueles que não andam de acordo com aquilo que Ele ensina. Estas pessoas achavam que, reclamando com Jesus, Ele iria mudar alguma palavra. Ah, tá certo, vocês estão achando a palavra dura, a palavra está complicada, a palavra está difícil, eu vou mudar para vocês não irem embora. Não vão se embora porque eu vou mudar. Jesus não faz isso não. Ele não muda para agradar. Somos nós quem temos que mudar diante da palavra dele, e não a palavra dele que tem que mudar porque nos desagrada. As pessoas reclamam: esta palavra é dura. Jesus diz para eles: vai continuar do jeito que está. Não quer ficar, pega reta. Não quer ficar, vai embora. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Agora, seguindo Jesus, tem que saber: a palavra dele incomoda, a palavra dele desagrada, a palavra dele provoca, a palavra dele, ela traz para nós salvação, mas ela por vezes também incomoda, porque toca na nossa ferida, toca naquilo em que a gente não queremos que Jesus toque, mas ele veio para salvar, ele veio para curar e não para agradar. Ele tem como missão salvar a humanidade, e ele não pode mudar a sua palavra para agradar quem quer que seja, porque ele tem que estar obediente ao Pai. Nos diz o Evangelho: muitos então começaram a abandonar Jesus. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Ah, se não quer mudar, a gente vai-se embora. Vá, procure quem queira lhe agradar. Procure uma palavra que lhe agrade. Está achando difícil? Pega a reta. Agora Jesus, quando vê que aqueles discípulos estão se afastando, ele não se desespera. Ele não entra em desespero porque está vendo que alguns estão o abandonando. Ele olha para os discípulos e ele faz a pergunta: vocês também não querem ir embora? A pergunta é para os discípulos. Estão achando dura a palavra também? Querem ir embora também não? Podem me deixar sozinho, mas não mudarei uma palavra para agradar quem quer que seja. Jesus lança então para os seus discípulos o desafio. Se a palavra para eles estivesse dura, se eles não tivessem conseguindo aguentar aquelas palavras, entender aquelas palavras, eles tinham a opção de ir embora, porque ninguém deve seguir Jesus obrigado, ninguém deve seguir Jesus forçado. Cada um segue Jesus na sua liberdade. Eu sigo porque eu quero. Eu sigo porque sei que Ele é o Messias. Eu sigo porque sei que Ele é o enviado por Deus. E quando Jesus lança então para os discípulos a pergunta: vocês também não querem ir? Pedro, em nome de todos os outros, respondem: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. São palavras de vida eterna. Podem nem sempre agradar, mas são palavras de vida eterna.
Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, que para este mesmo Pedro que disse: Tu tens palavras de vida eterna, certa vez Jesus disse para ele: Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Será que Pedro gostou de ouvir aquela palavra? Será que aquela palavra foi agradável para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Não, meus irmãos, de modo algum foi agradável para Pedro. Mas Pedro, naquele momento, precisava escutar aquela palavra. Aquela palavra que para ele foi dura. Aquela palavra que para ele foi difícil. Jesus escutou de Pedro: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei só. Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes tu me negarás. Será que Pedro escutou aquela palavra com alegria no coração? Será que aquela palavra não foi dura para Pedro de ouvir dos lábios do Senhor? Ele que estava dizendo: eu te seguirei, eu não te abandonarei. Pedro depois viu que Jesus tinha razão. Era palavra dura, era palavra difícil, mas era palavra própria para Pedro naquele momento. Judas ainda, quando chega com os soldados romanos, vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que diferença inclusive de tratamento. Lá Jesus atrás chamou Pedro de Satanás: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus. Agora, quando Judas chega com os soldados romanos para prender Jesus, o que é que diz Jesus? Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? E Jesus deixou que Judas o beijasse. Quanta ternura naquele momento de grande tensão para Jesus, saber que estava sendo traído por aquele que com ele conviveu, traído por aquele que o acompanhou durante 3 anos, traído por aquele a quem o próprio Jesus chamou. No momento da traição, Jesus diz então: Pedro, Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Aquela palavra, irmãos e irmãs, depois ressoou no coração de Judas, vendo o que ele tinha feito, vendo a reação de Jesus, que não foi de vingança, que não foi de jogar nenhuma maldição em Judas, mas foi simplesmente de dizer com um beijo: tu traz o Filho do Homem. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus para nós também pode ser dura em diversos momentos, mas é a palavra que talvez a gente precise escutar. Como já disse algumas vezes e aqui repito, na igreja a gente não vem para escutar o que a gente quer, a gente vem para escutar o que a gente precisa. E entre aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente quer, muitas vezes existe uma diferença bem grande. A gente vem para a igreja para escutar o que a gente precisa, mesmo que seja dura, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complexa aquela palavra do Senhor para nós. Mas é a palavra que a gente precisa e não a que a gente quer, porque certamente Pedro não queria escutar aquela palavra de Jesus naquele dia. Certamente Judas também não queria escutar aquela palavra de Jesus. E ainda, irmãos e irmãs, outro apóstolo, Paulo, que tinha um espinho na carne, ele diz, era como que um anjo a esbofeteá-lo, e ele pedia ao Senhor que tirasse esse espinho na sua carne. Qual foi a resposta de Deus para ele? Para ti basta a minha graça. E Deus não tirou o espinho na carne. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nem sempre vai resolver os nossos problemas. Deus nem sempre vai curar as nossas doenças. Deus nem sempre vai curar as nossas enfermidades. É aí que a gente exercita a nossa fé. É aí que a gente vive a nossa fé.
É aí que a gente se mostra como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, na hora da dificuldade, na hora do obstáculo, na hora do problema. Não é que Deus tenha que resolver todos os meus problemas, sou eu que diante de todos os meus problemas tenho que acreditar que existe um Deus que é vencedor, um Deus que vem em meu auxílio, um Deus que me dá força para vencer, um Deus que muitas vezes me incomoda, um Deus que muitas vezes me provoca, um Deus que muitas vezes faz aquilo que eu não quero, mas é o que é necessário para a nossa salvação. Esta palavra é dura, tenhamos o cuidado quando acharmos a palavra de Deus difícil. Não façamos como aqueles que reclamaram e porque Jesus não mudou, deram as costas e foram embora. Permaneçamos com Jesus, a palavra sendo dura, a palavra sendo difícil, a palavra sendo complexa. Digamos como Pedro: só tu tens palavras de vida eterna. Permaneçamos com Ele, fiquemos com Ele, porque devemos saber que Ele nos ama. Se Ele nos ama, Ele não nos há de condenar, Ele há de nos salvar com todos aqueles que com Ele permanecerem. A palavra pode ser dura, a palavra pode ser difícil, mas é palavra dita para a nossa salvação. Minhas palavras, as palavras que vos disse, são espírito e vida. Nos agarremos então a esta palavra de Jesus. A palavra dele cura, a palavra dele salva, a palavra dele liberta, mas a palavra dele também incomoda, mas a palavra dele também provoca. Cuidado para não ter um Jesus que diz sempre aquilo que lhe agrada. Este pode ser o Jesus feito de acordo com a sua mentalidade, e não o Jesus que se encarnou em Nazaré e viveu na Galileia. Peçamos ao Senhor a graça de aceitarmos a sua palavra, quando ela provoca, quando ela incomoda, quando ela é difícil, quando ela também é dura para nós. É palavra de salvação, é palavra que cura. Permaneçamos com o Senhor, não voltemos as costas para o Senhor, fiquemos firmes com Ele. Quem sabe, talvez, possamos até dizer a Ele: Senhor, não entendo esta palavra, mas contigo eu quero ficar. Senhor, esta palavra é dura, mas contigo eu quero ficar. Senhor, esta palavra é complicada, mas contigo eu quero ficar. Tu tens palavras de vida eterna. Que esta seja, irmãos e irmãs, a nossa decisão no dia de hoje, nunca abandonarmos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, na reação que tiveram alguns daqueles discípulos que certamente não acreditavam em Jesus. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele.